área de cultivo com alimentos orgânicos está aumentando no Paraná e hoje o estado já é o maior produtor do Brasil. Uma das vantagens da atividade é que esses produtos têm valor agregado, gerando mais renda para os agricultores e também um mercado garantido, que são os programas de aquisição de alimentos dos governos municipal e estadual. Mas para comercializar esse tipo de produto é necessário uma certificação que exige o cumprimento de uma série de normas. Foi de volta para o sítio dos pais que a Adriana decidiu que o cultivo de hortaliças seria uma prioridade. As atividades no campo já faziam parte da rotina desde a infância, mas por um tempo ela acompanhou o marido na cidade e não teve jeito. Há 3 anos retornou para a terra aqui no reassentamento São Francisco. Foi quando teve a ideia de preparar uma horta especializada no cultivo de orgânicos. Nos canteiros tem alface, beterraba, repolho, temperos. O manejo desses alimentos é totalmente livre de agroquímicos e é preciso evitar que os insumos usados nas propriedades vizinhas cheguem até a produção. Por isso, barreiras naturais foram construídas. Já para controlar pragas e doenças, a família usa inseticidas naturais e planta culturas alternativas. Quando faz o cuidado com as plantas, a gente precisou plantar, por exemplo, a mamona, que a gente chama aqui no sítio como se fosse um inso, né? É uma praga que a gente não deixa vir, mas ela é boa para o orgânico, porque ela é um inseticida. Então é uma coisa que a gente começou a plantar no sítio, a mamona, para poder usar como inseticida, para poder moer ela lá, passa ela no forrageiro e faz também a cobertura do solo. Então ela serve para várias coisas, né? Outras técnicas também são usadas para trazer mais produtividade, como o preparo da adubação natural e a palhada nos canteiros. Quando você faz essa cobertura, ela protege, porque o sol, quando ele é muito quente, ou o vento, assim, ele resseca muito a terra. E quando a gente coloca essa cobertura, ela fica numa proteção, ela segura a umidade. A Adriana adquiriu a certificação para comercializar os orgânicos em 2020. Foi preciso passar por um processo de investigação das condições ambientais da propriedade, com inspeções periódicas e análises da qualidade do solo, da água e dos produtos. O Paraná Mais Orgânico me deu essa assistência também, sabe? Se eu estava caminhando certo, se eu ia conseguir o meu certificado de orgânico rápido ou não, da maneira como eu estava trabalhando. Então, aí com eles eu não teria gasto nenhum financeiro, né, para conseguir o meu certificado de orgânico. Quem emitiu esse certificado foi o Tecpar? Foi o Tecpar. No processo, ela contou com a ajuda da assistência técnica por meio de uma cooperativa de Cascavel e do programa Paraná Mais Orgânico, uma iniciativa do governo do estado que auxilia agricultores de forma gratuita. A coordenadora do programa conversou com a nossa equipe e explicou como é possível contar com o apoio das equipes. São 12 núcleos no estado, a maioria deles ligado às universidades estaduais, e também 2 núcleos ligados com o IDR, para que a gente possa, então, fazendo uma assistência técnica de apoio ao agricultor no processo de certificação da agricultura orgânica, para que possamos estar agregando valor a esses agricultores familiares e também estar atendendo aí com o fornecimento de uma alimentação mais saudável, seja nas escolas, né, ou nas outras atividades que o agricultor vende, como feira, como supermercado. Em Cascavel hoje, de acordo com a Fundetec, são 68 produtores rurais com certificação de produção orgânica. A partir disso, eles podem agregar ainda mais valor aos alimentos e também diversificar os clientes, que buscam por alimentos mais saudáveis e livres de agroquímicos. No distrito de Rio do Salto, interior de Cascavel, o Leandro e a Ana também têm uma produção dentro das especificações exigidas pelo programa para produzir alimentos de forma orgânica. Em 2018, eles conseguiram o certificado, mas depois de 1 ano, que foi no período de pandemia, o prazo venceu e eles não tiveram autorização novamente. É só o tempo mesmo de esperar. Falta algumas coisas que coisas mínimas, é só na adequação mesmo, e como eu te disse, só papéis, mas o resto está tudo certinho já. Então a gente só tem um prazo de esperar e ver se a gente vai ter o suporte que a gente precisa, né? Agora o momento é de adaptação na propriedade, com o intuito de abrir portas para mais oportunidades para a entrega.
Para abrir novas portas, né? Porque com o certificado a gente pode estar vendendo orgânico mesmo, né? Que nem agora eu vendo a produção minha orgânica, mas como eu não tenho certificado, eu não posso dizer que é uma produção orgânica. Em si o produto é o mesmo, mas por não ter o certificado, eu não posso vender como orgânico. Então, se for para me vender para uma empresa que vai revender, eu não posso estar vendendo como orgânico. Eu só posso vender como produtos livres de produtos químicos, né? E aqui no estúdio a gente continua falando sobre a produção de orgânicos e como adquirir a certificação. E para isso, a gente recebe a Erivan Marreiros, que é professora aqui do Centro FAG, também extensionista do IDR Paraná. Seja bem-vindo, Marreiros, mais uma vez. Muito obrigado, satisfação estar sempre aqui com vocês. Que bom. E também Antônio Barater, diretor de inovação da SEAGRA aqui de Cascavel. Seja bem-vindo, seu Barater. Eu que agradeço o convite. Muito bem. Como a gente acompanhou na reportagem, então, a gente viu que a produção de orgânicos tem crescido e os produtores estão cada vez mais interessados, né, nesse tipo de alimento. E aí, Marreiros, nesse sentido, eu queria entender de que maneira a certificação ela tem acontecido aqui na nossa região e no Paraná. A certificação ainda é uma questão para os produtores? Como a gente pode avaliar esse cenário? Bom, o estado do Paraná é o principal estado de produção de alimentos orgânicos no Brasil. Entretanto, a região que mais maciçamente conseguiu alavancar esse segmento é a região metropolitana de Curitiba. Né? Temos também um pouco ali no norte do Paraná. E aqui no oeste nós estamos ainda em fase de expansão e conhecimento por parte tanto dos produtores como da população deste segmento que é importantíssimo e que está ao alcance de todo e qualquer produtor rural. Uma pergunta para o Marreiros, já começou aí, né? Marreiros, explica rapidamente, né? O que é um produto orgânico e como está a comercialização ou a produção na nossa região? Boa pergunta. A gente tem um sistema de produção convencional, onde o produtor adquire sementes, mudas, fertilizantes e principalmente os defensivos agrícolas de toda e qualquer categoria recomendada para aquela cultura. Portanto, podemos ter alimentos que foram tratados com produtos tóxicos. Principalmente se usados em quantidades inadequadas e para espécies que não são recomendadas. Intervalo de aplicações menor do que o recomendado. E principalmente colheita antes da hora recomendada. O alimento orgânico, ele está isento destes insumos de origem química, industrializados. Então, tanto os fertilizantes, os adubos, são produtos de origem natural, que não poluem o meio ambiente, nem na sua fabricação, nem na sua utilização nas áreas, e principalmente o controle das pragas e doenças, que é feito com produtos biológicos, alternativos, produtos naturais, muitas vezes até produzidos dentro da propriedade, né, que são os bioinsumos, mas que deixam esse alimento totalmente isento de contaminações, tanto ambientais na produção dos insumos, como na qualidade final. E principalmente a saúde de quem produz e de quem consome esse alimento. Só um parênteses, não confundamos o alimento orgânico com o hidropônico, que muitas vezes as pessoas relatam que fizeram uma certa confusão. Ou natural. Ou natural, né? O alimento hidropônico é aquele cultivado sem solo, em ambientes artificiais, mas não necessariamente ele é orgânico. E temos também o alimento, digamos, agroecológico, que é produzido com extrema responsabilidade, muitas vezes isento de agrotóxicos, mas que usou-se um ou outro fertilizante de origem química que não polui agressivamente e nem tampouco é um produto tóxico.
mas que não o enquadra como orgânico. Correto. E a gente tem mercado para isso, né, Barater? Você que trabalha com essa questão aqui no nosso município e também entende os dados a nível de estado e Brasil, a gente tem, né, muito espaço para a venda desse tipo de alimento. Uma boa parte da produção de orgânico não fica no Brasil, vai para fora do Brasil. Por quê? Porque ainda falta uma visão social da importância do produto orgânico. E também não há tantas políticas públicas para auxiliar o pequeno produtor. Porque o pequeno produtor de orgânico, ele tem suas desconfianças. Porque muitas vezes vão, incentivo, depois meio que abandonam. Ele também quer ter um lucro rápido, tem que ter uma espera. Então, o processo não é simples. Como é que a gente tem que fazer? Tem que fazer um projeto pedagógico. Conversar com o gerente de mercado, criar uma cooperativa que possa abraçá-los, eles terem a consciência que precisa fazer o que tem que ser feito. O IDR é muito importante nesse projeto, eles têm técnico, tá aqui, né? Então, é uma coisa que abarca todo um projeto, mas o seu município, seu estado não estiver presente, é muito difícil. Porque um produtor orgânico, para chegar, colocar um produto que é orgânico, leva em torno de 3 anos. Aqui nós temos na nossa região a Unioeste, que tem o Paraná mais orgânico através de Rondon. Aí depois nós temos o Tecpar. Então é todo um procedimento, tu tem que estar cuidando da água, você tem que fazer um processo para não... Se o vizinho plantar soja, tem que ter uma barreira. Então não é tão simples. E essa Mas para a saúde é muito bom. Com certeza. E todos esses requisitos que o senhor está citando aí, eles são muito bem pontuados para que o produtor tenha acesso a essa certificação, né, Marreiros? E hoje a gente vê um trabalho muito importante da assistência técnica nesse sentido. Como que o produtor tem visto essas dificuldades para conseguir a certificação? Quais são hoje as principais dúvidas realmente que os produtores que chegam até vocês têm? Bom, a gente tem, digamos assim, 2 grupos de produtores. Aquele que vem até nós, que tem vontade de iniciar nesse segmento já como produtor orgânico. Isso, por um lado, facilita, porque o produtor já vai começar a aprender a trabalhar com aquela cultura, com aquela espécie, todos os tratos culturais dentro do sistema orgânico. Isso facilita. Por outro lado, a inexperiência com a atividade é ainda também algo que precisa ser olhado também, né, com mais cuidado. E temos o produtor que já tem experiência com o sistema convencional e pretende fazer o que a gente chama de transição para o sistema de produção orgânica. Isso muitas vezes tem como principal dificuldade os hábitos de como se produzir no sistema convencional, que já vem muitas vezes de anos, de décadas de experiência nesse sistema. Então, o produtor já tem muitas vezes as suas crenças, já tem a sua experiência do que funcionou ou não funcionou, e o nosso trabalho é mostrar que já é comprovado, inclusive aqui na nossa região, por produtores assistidos por nós, que é viável, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, né? E alguns produtores acham que vai ser muito difícil porque não pode usar veneno e as pragas e as doenças vão tomar conta do meu cultivo. Isso não é verdade. Se o trabalho for feito de uma forma consolidada desde o início do ciclo, é perfeitamente possível e viável fazer esse trabalho. Na verdade, você tem que auferir lucro para eles criando mecanismos. Então, por exemplo, merenda escolar. Então, você cria um mecanismo onde eles têm uma oportunidade de venda do produto. Você vai agora criar um mercado municipal. O ano que vem, ele vai estar lá. Este ano ainda vai acontecer a feira do pequeno produtor.
E você tem uma cooperativa que está se organizando para comprar todo o excedente do produtor orgânico. Então é um processo que vem com calma, devagarzinho, mas ele precisa sentir que ele tem o apoio. O orgânico ele vai alavancar, vai ser um sucesso, mas ele tem que ter uma credibilidade. Como fazer o público ter essa credibilidade no orgânico? Acredito que duas Certificação seria um deles? estratégias que são muito importantes. A primeira, como eu falei, é popularizar o alimento orgânico dentro da propriedade, fazer com que os produtores tenham interesse em fazer essa transição para o sistema orgânico, porque vai conseguir ter preço e produtividade competitiva, mas também popularizar para o consumidor. Com um maior número de produtores orgânicos produzindo bem, a gente vai ter produtos com preços bem mais acessíveis e bem similares, se não equiparados aos dos alimentos convencionais. Né? Então, essa seria a primeira estratégia. A segunda estratégia, acredito que é a popularização dos selos certificadores, para que a população, ao ver que aquele produto tem a certificação, que ele já viu aquele selo, né? Hoje nós temos algumas certificadoras atuando aqui no estado do Paraná, mas que isso seja imediato, ele olhe e diga, esse alimento é orgânico, é mais saudável e eu vou levar porque o preço cabe no meu bolso. Então, acho que esse é o início desse nosso trabalho, né, para que a gente possa fazer esse alimento chegar de forma acessível a todas as camadas da sociedade. Muito bem. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigada aí por esclarecerem essas questões tão importantes aí da produção de orgânicos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Eu agradeço e o produtor que tiver interesse, né, em migrar, é só procurar o escritório do IDR Paraná, que nós estamos à disposição para atendê-los e iniciar esse trabalho. Muito bem.